Apóstolos. Quem foram os 12 apóstolos, os verdadeiros apóstolos? E quem são aqueles que hoje reclamam e intitulam-se apóstolos? Eles muito diferem do verdadeiro sentido da palavra e verdadeiramente daqueles que conviveram durante os 3 anos de ministério com o Senhor Jesus Cristo. Seriam eles os verdadeiros detentores da herança apostólica? Seriam estes os verdadeiros homens, os quais representam aqueles que com tanto ardor e sem temor pregaram o Evangelho na época da igreja apostólica, da igreja primitiva, e deram início à história da igreja e de sua expansão no mundo gentílico, saindo fora dos limites de Jerusalém? Seriam estes homens os que se consideram os tais, os remanescentes daqueles que andaram com Jesus? Existe algum respaldo bíblico teológico que apoiem tais homens com tais títulos? Pois vivemos hoje em uma verdadeira explosão, podemos afirmar assim, apostólica. E é claro, quando falamos de apóstolos, lembramos também automaticamente das apóstolas, mulheres também que exercem o ministério apostólico, acreditando e pregando com tanto vigor e de forma vívida, que foram também chamadas e comissionadas pelo próprio Senhor Jesus. Mas o que tantos homens como mulheres que se titulam e se reclamam o direito de serem apóstolos e apóstolas do Senhor Jesus Cristo, de ostentarem tais títulos, partindo de que pressuposto? Baseado em que passagem da Bíblia? Em que versículo? Em que cadeia doutrinária para poder afirmar tal conceito e fazerem com que as pessoas acreditem em tal ministério apostólico, em tal sucessão, em tal herança? Existe algum texto na Bíblia que dê respaldo para tais pessoas que pregam teologias da prosperidade, teologia do terror, que se você não pagar, não der a oferta de amor, não contribuir com a obra, você será amaldiçoado, você será destruído, você será abatido? Por quê? Porque são apóstolos e têm o poder, podemos dizer assim, de amaldiçoar e de destruir todo aquele que se opõe ou não contribui para suas campanhas absurdas e loucas. É claro, com o objetivo e com o escopo de manterem assim uma vida pomposa, desfilando com carros de luxo, mantendo verdadeiros impérios, palácios, melhores roupas, viajando o Brasil e o mundo, tudo em nome da fé, e pregando assim tal ideologia, e ai daqueles que se levantarem contra tais homens. Estes homens, eles afirmam que durante o período da Reforma Protestante, a Reforma ela deixou a desejar. Então, segundo eles, estes homens eles estão dando continuidade ao que a Reforma Protestante não fez, que foi exatamente rever a questão da herança apostólica, pois eles estão dando continuidade ao que os reformadores, segundo eles, é claro, não conseguiram fazer, que foi proporcionar os sucessores apostólicos. E eles partem do pressuposto de Efésios capítulo 4, versículo de número 11, que diz, Efésios capítulo 4, versículo 11, diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Pois bem, Paulo aqui, ele cita no capítulo 4 e o versículo 11 da epístola aos Efésios, uma lista pelo menos com o que eles chamam de os dons espirituais. E Paulo aqui, ele encabeça essa lista falando a respeito de que Deus deu uns para apóstolos. Seria o apostolado atual, não vamos dizer apostolado atual, mas esse pseudo-apostolado, esse apostolado falso, michuruca, fajuto, o verdadeiro dom de apóstolo? Pois, segundo eles receberam tais dons, e pelo fato de receberem tais dons, eles são habilitados, são capacitados, são vocacionados para fazerem um verdadeiro estardalhaço na vida
das pessoas que não têm um conhecimento mais amplo a respeito da palavra de Deus, pois tais pessoas, se conhecessem uma boa porção das Escrituras, saberiam e creriam verdadeiramente que estes homens que aparecem na mídia, tanto no contexto nacional como mundial, não passam de farsantes e embusteiros. E o próprio apóstolo Paulo, ele já dissera na palavra de Deus, nas suas epístolas, que nos últimos dias farão comércio de vós. Então, o termo apóstolo, ele para os dias atuais vem muito a calhar. Ele é entendido e subentendido como um negócio. Nos últimos dias farão comércio de vós. Então, aqueles que se titulam apóstolos e que pregam campanhas absurdas, que você deve dar o trízimo, que você deve dar uma oferta de amor, uma oferta proporcional, uma oferta gigantesca, campanhas que têm como objetivo angariar fundos para a obra de Deus, mas que na realidade constrói verdadeiros impérios. Em nada parecem com aqueles apóstolos que andaram com Jesus, que abriram mão, ainda que pelo mínimo que tivessem, mas abriram mão de seus barcos, de suas redes. No caso do Levi, ou Mateus abriu mão do seu emprego como na alfândega, prestando serviço para o Império Romano, para seguir a Jesus. Homens que viviam numa simplicidade e desceram ainda mais esse grau de simplicidade, abriram mão de tudo para seguir a Jesus. Como Pedro dissera: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Então, estes que aparecem hoje pregando tais ideologias, tais teologias, reclamando para si tais direitos, e ai daqueles que não os chamarem de apóstolos ou os considerarem, essas pessoas serão amaldiçoadas em nome de Jesus, serão destruídas, serão aniquiladas. Por quê? Porque estão tocando num apóstolo, num homem de Deus. Pois em nada parecem com aqueles que andaram com Jesus, pois ser apóstolo, pelo menos discípulo, implicava em abrir mão de tudo e assinar consequentemente, a sentença de morte. Muito diferente dos homens, dos superapóstolos, dos apóstolos ostentação, que hoje andam em seus carros blindados, em seus jatinhos particulares, e pregam humildade, pregam simplicidade, quando estão muito longe disso. Seria o capítulo 4, versículo 11 da carta de Paulo aos Efésios a verdadeira evidência dessa herança apostólica? Seria o termo apóstolo apresentado aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, como o dom do apostolado? E estes homens e estas mulheres seriam realmente as pessoas agraciadas e escolhidas por Deus para receberem tais dons? O que significa o termo apóstolo? Quais as suas implicações? O que validava um homem, um discípulo, a ser habilitado posteriormente como um apóstolo? Pelo menos existiam alguns conceitos básicos para que aqueles homens pudessem ser considerados apóstolos. O primeiro deles, e fundamental, é claro, era ter andado com Jesus. Isto fala de testemunhas oculares. Isso os possibilitou a escreverem os evangelhos, que tratavam ou tratam da biografia, ministério e morte e ressurreição de Jesus. Então, estes homens, pelo fato de terem andado com Jesus, receberam uma espécie de selo, de assinatura, o que os autenticou, os habilitou, os gabaritou a ser considerados apóstolos daquela época e, consequentemente, da igreja primitiva, e deixando assim o seu legado. No caso do apóstolo Paulo, ele foi o único que não andou com Jesus, que não viu a Jesus, mas que ele foi chamado de uma forma inusitada, enquanto os demais foram chamados pelo Jesus encarnado, em pessoa, humanamente falando. O apóstolo Paulo, ele foi chamado por Cristo já glorificado e ressurreto,
Foi uma revelação, um chamado especial, a ponto de Paulo dizer que ele foi o menor dos apóstolos, ele se considerava assim, e ainda dizia que veio como abortivo. Então, no decorrer dos próximos vídeos, nós iremos discorrer a respeito desse conceito, definição do termo apóstolo, características, quem são hoje os verdadeiros sucessores dos apóstolos e quem são estes homens e estas mulheres que pregam e se titulam apóstolos, mas que na realidade, biblicamente e logicamente, eles não passam de impostores e pregadores de uma teologia falida e miserável, a teologia da prosperidade. Até a próxima e Deus abençoe a todos. Paz.